Olá, eu sou a psicóloga Raquel Fernandes Chimizo e hoje eu quero falar com você sobre transtornos de eliminação. Eu vou falar para você sobre enurese e encoprese. Mas o que é isso? É o xixi na cama e fazer cocô na roupa ou no chão. Nós vamos começar falando sobre a enurese. Por que a enurese é tão preocupante? E por que no consultório a gente recebe tantas crianças com esse transtorno? Imagine uma criança ali por volta dos 7, 8 anos, quando elas já começam a querer dormir na casa dos amigos e ela não tem coragem de dormir na casa do amigo porque ela tem medo que à noite ela possa fazer xixi e que depois todo mundo descubra que ela faz xixi na cama e ela vire a chacota e sofra bullying na escola. A enurese dificulta a formação de uma autoestima saudável na criança. Ela faz com que a criança se prive de relações sociais que são importantíssimas para o desenvolvimento dela. De onde vem isso? Por que algumas crianças conseguem controlar seu xixi desde pequena e outras não? Algumas questões são determinantes para a gente saber se a criança tem enurese ou não. Até os 5 anos de idade, é aceitável que a criança ainda tenha escapes de xixi na roupa ou na cama. É preciso que ela faça pelo menos 2 vezes na semana xixi na cama ou na roupa para que eu considere que aquilo seja enurese. É preciso eliminar algumas condições físicas. Eu preciso saber se a criança tem diabetes, se a criança sofre com convulsões, ou se a criança tem uma espinha bífida, porque essas coisas podem estar causando a enurese, o xixi na cama ou na roupa. Só eliminando isso, eu posso classificar que a criança está sofrendo de um transtorno. Outra questão importante, a enurese pode ser classificada como primária e secundária. É importante a gente saber sobre isso, porque primária é quando a criança não aprendeu a controlar o xixi. Ela nunca conseguiu segurar de verdade, nunca deixou de fazer xixi na cama, lá de vez em quando ela faz, ou ela sempre tem alguns escapes de xixi na cueca ou na calcinha. Já a enurese secundária, nós precisamos prestar um pouco mais de atenção. Por quê? É quando a criança passa por alguma situação estressante na vida. Quando a criança vai ter um irmão, ou quando, por exemplo, os pais se separam, ou até mesmo quando sofre abuso. Pode voltar a fazer xixi na cama. E nesse caso, na minha opinião, é bem mais preocupante. O que causa a enurese? Por que meu filho não consegue controlar o xixi? Ou então os pais chegam angustiados, imaginando assim, alguma coisa aconteceu de muito errado, porque antes ele não fazia xixi na cama e agora ele passou a fazer. Algumas coisas são importantes de serem observadas. Primeiro, pode ser que a criança esteja com uma dificuldade em um hormônio que faz com que a gente retenha o xixi. Uma outra questão que também é fisiológica, pode ser que a criança tenha uma má formação no seu aparelho urinário, na sua bexiga, nos canais que levam o xixi, ou seja, alguma má formação ali. E uma outra situação pode ser que ela tenha alguma doença, como aquelas que eu falei. Tudo isso quem vai observar é o pediatra. Uma outra questão muito importante de ser observada é se os pais faziam xixi na cama na sua infância. Se os pais faziam xixi na cama na infância, é muito provável que os filhos também venham a fazer, principalmente se o pai. Os homens costumam passar esse traço para os filhos. Curioso, né? Bom, sabendo de tudo isso, agora nós precisamos entender um pouquinho como é que a gente lida com a enurese. O tratamento é muito comportamental, ou seja, é a criança reaprender a lidar com o seu próprio corpo. A criança precisa reconhecer a hora que ela está com vontade de fazer xixi. E a gente orienta os pais a ensinar as crianças a reter o xixi. Toma bastante líquido, bastante, e fica com a bexiga bem cheia. Aí a criança vai perceber, então é assim que é ter vontade de fazer xixi? Beleza. Uma outra questão comportamental também que a gente ensina para a criança é o fato de que anoiteceu, não se toma mais líquidos. Depois que anoiteceu, a criança precisa preparar o corpo dela para que ele não fique cheio de líquidos e que ela consiga
segurar durante a noite esse xixi. Outro passo importante também é ensiná-la a, antes de dormir, fazer xixi. Outra estratégia interessante, a gente chama de pip stop. É um aparelhinho que a gente coloca na calcinha ou na cueca da criança para que quando começar a molhar aquela região, um apito toque. E aí a criança acorda e ela vai fazer o xixi. Uma última estratégia interessante é que os pais comecem a deixar uma roupa perto da cama da criança, porque na hora que ela acorda e ela percebe que ela fez xixi, ela precisa cuidar da sua troca e da sua limpeza durante a noite. É importante que ela se cuide, que ela consiga reparar aquilo que foi feito, porque na cabeça da criança gera muita vergonha. Ela sabe que isso já não é mais esperado. E os pais também geralmente demonstram que não estão contentes com isso. Então o que acontece é que ela fica se sentindo mal, se sentindo triste, porque não conseguiu controlar o seu próprio corpo. Para que a gente evite esse sentimento de tristeza da criança e para que a gente treine a autonomia, é importante que ela faça sozinha. E uma última questão importante no tratamento é a psicoeducação da criança e da família. É muito importante que a família entenda que não precisa brigar com a criança. Isso é uma coisa que ela vai aprender a lidar. A família vai ensiná-la a lidar com essa dificuldade que está se apresentando. E a criança precisa entender que ela é capaz de dar conta. E dessa forma, os dois, tanto família quanto criança, conseguem resolver a questão da enurese com muito mais facilidade e de uma maneira muito mais satisfatória. Bom, é isso que eu quero contar para vocês hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe com seus amigos. Um abraço!